Jornal Minas, segunda edição. Oferecimento: CEMIG, a melhor energia do Brasil. Governo de Minas, construindo um novo tempo. Boa noite. A população de Belo Horizonte parou de crescer. A capital mineira ocupa agora a 6ª colocação entre as metrópoles brasileiras. As cidades da região metropolitana se apresentam como opções para quem quer qualidade de vida e um lugar mais tranquilo para se viver. Mais perto da natureza ou gastar menos com o transporte? Ex-moradores da capital falam dos motivos para mudar de endereço. A gente estava vivendo uma vida muito difícil, muito barulho, muita intranquilidade. Nem tão barato assim. Cesta básica na capital registra queda depois de 5 meses. Mas a maioria dos alimentos pesquisados ainda está com preços muito maiores do que os registrados um ano atrás. Operação Saque Seguro. Polícia Federal prende quadrilha que atuava na porta de agências bancárias. A força do artesanato mineiro. Escultores criam objetos com pedra-sabão e contam histórias através de sua arte. As mãos acho que são uma das coisas melhores que Deus me deu. É a minha principal ferramenta. O Jornal Minas começa agora. Belo Horizonte caiu da 4ª para a 6ª colocação no ranking das capitais mais populosas do país. Os números são do IBGE. A capital mineira perdeu espaço para Fortaleza e Brasília. A população agora busca mais qualidade de vida fora dos grandes centros. Além disso, os custos de morar numa cidade menor têm atraído cada vez mais gente. Na década de 70, a população de Ribeirão das Neves cresceu 21% ao ano. Resultado da mudança de pessoas que saíam de Belo Horizonte em busca de um custo de vida mais baixo. Na época, no restante do país, esse crescimento era de apenas 2,5% ao ano. O tempo passou e a cidade, com cerca de 329 mil habitantes, continua recebendo novos moradores. Pedro, professor de educação física, depois de 3 anos viajando todo dia de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves, descobriu que gastava quase R$300 por mês só em transporte. Decidiu mudar da capital. O que eu pagava em transporte é o valor de um aluguel aqui. Abrir a janela, ficar cercada pela natureza em vez do concreto urbano. Ter espaço para o lazer, flores, um pomar para cuidar. Dona Ana Lúcia trocou Belo Horizonte por um condomínio em Nova Lima. A gente estava vivendo uma vida muito difícil, muito barulho, muita intranquilidade. Então a gente veio para conhecer, para ver se dava certo e acabamos ficando. Vai fazer 7 anos que nós estamos aqui, com uma qualidade de vida que a gente não tinha lá. Segundo pesquisa do IBGE, nos últimos 8 anos, Belo Horizonte teve um crescimento populacional de apenas 1,08% ao ano. Com isso, a 4ª capital brasileira mais populosa, em 2000, caiu para a 6ª posição, em 2008. A cidade tem hoje quase 2,5 milhões de habitantes. Belo Horizonte foi uma capital que cresceu muito nos anos 60, no contexto brasileiro. Mas a partir daí, já nos anos 70, com uma legislação urbanística que ficava muito mais rígida, com custos de aluguel que ficavam mais caros, com falta de loteamentos populares, Belo Horizonte, então, passa a perder população para municípios do entorno. Por outro lado, municípios como Nova Lima que atendem essa população que nós acabamos de dizer, é provável que continue expandindo e continue o seu crescimento demográfico por algum tempo. Prova disso é a Andréa. Depois de 10 anos morando em Belo Horizonte e trabalhando em Nova Lima, decidiu se mudar para a cidade. Quando eu mudei para cá, os vizinhos batiam na porta, assim, dando boas-vindas, né? Onde que já se viu isso hoje em dia numa cidade grande? O que mais me fascina, né, é essa maneira da população, né, da população nova-limense viver.
A pornografia infantil na internet foi alvo hoje da Operação Carrossel em todo o país. 113 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 17 estados. Em Minas, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas e apreendeu equipamentos de informática.